parte que vem, nós vamos falar sobre os princípios. E a ideia de princípios, e aqui não é identificar o princípio como um começo, mas é identificar o princípio como uma verdade absoluta. O que é então, ou quais seriam as verdades absolutas para eu ter uma família bem estruturada? Quer seja ela uma nova família, né, uma família que vem por conta de uma viuvez ou um divórcio, mas também pode ser uma verdade, aliás, é também uma verdade absoluta para nossa família, para nossa real situação. Amém? Hoje eu mandei para vocês as planilhas, né, os anexos. Uma é a da linguagem do amor e a outra é para você identificar o quanto você ama. Vocês receberam? Amém. Então tá bom, então vamos lá. Olha só, a primeira ideia, gente, é que eu tenho que ter a estatura de Cristo. Eu tenho que ser tal qual Cristo é. Filipenses 2:1 me traça mais ou menos essa vertente. Vamos lá, deixa eu pegar Filipenses aqui. Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses. Filipenses 2:1 e 2 diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Gente, olha que interessante esse versículo, olha o que ele fala, hein? Eu vou repetir aqui devagarzinho para a gente falar sobre ele, olha só. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Então, olha só, se eu tenho que ensinar alguém, e ensinar alguém em Cristo, é essa a ideia. Paulo começa falando assim: Ô Rose, paz, firme aí? Então tá bom, estamos falando em Filipenses 2, versículos 1 e 2, tá bom? E a ideia aqui é falar sobre as verdades absolutas do nosso relacionamento. Então, a primeira deixa é: se há, pois, alguma exortação em Cristo, então se eu tenho que ensinar alguém segundo os mandamentos de Cristo, Paulo começa assim: alguma consolação de amor, se eu tenho que falar sobre consolo e falar sobre consolo em amor, se eu tenho que ter alguma comunhão de espírito, e eu tenho que ter, né? Aliás, o tema do mês, ele retrata justamente isso, a comunhão que se vincula na unidade de Cristo. É essa a nossa ideia. Então nós temos que ter sim a comunhão e a unidade em Cristo. A Rosiane chegando agora aí também. Firme aí, Rosiane. Filipenses 2:1, hein? Vamos lá. Se há... E olha que palavra profunda ele fala e usa, hein? Se há entranhados afetos e misericórdias. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente, se você tem algum tipo de sentimento, se você tem algum afeto por quem quer que seja, e ele continua, misericórdia, completai a minha alegria. Então Paulo fala, gente, me façam e me deixem ser feliz. Por favor, complete a minha alegria. Tá bom, aí eu perguntaria, mas como, Paulo, que eu vou completar a tua alegria? E aí ele completa. Olha, completa a minha alegria pensando a mesma coisa. Então, tendo para com o próximo, para com a sua esposa, para com os seus filhos, para com os seus pais, o mesmo caráter que você tem, ou o mesmo caráter que você recebe de Cristo. Tenha para com eles o mesmo tipo de amor, o mesmo tipo de misericórdia, o mesmo tipo de afeto que Cristo tem para com vocês. E ele continua. Sejam unidos de alma. Olha, aqui a gente já não está falando mais da unidade de espírito, que a unidade de espírito é a unidade em Cristo. Ele está falando unidos de alma. Então aqui a minha alma venha a ser unida para com a alma da minha parceira. Para que a minha alma venha a ser unida com a alma dos meus filhos. E assim reciprocidade. Eu tenho que então ter um objetivo único, tendo o mesmo sentimento. Então o que ele diz aqui é que a estatura de Cristo, que é o que Paulo fala, ele fala que ele tem que ser, que nós deveríamos ser imitadores dele, já que ele imitava Cristo. Então eu tenho que imitar a Cristo no meu relacionamento, seja qual for. Então esse é um primeiro princípio, uma primeira verdade absoluta que eu tenho como marido. Tá, como marido, qual é o tipo de comportamento que eu vou ter? O comportamento de Cristo. É simples assim, gente.
É difícil, mas é simples, né? Por que é difícil, mas é simples? Bom, é simples porque eu já sei qual é o exemplo que eu tenho que seguir. Não é o do pastor Leandro, não é o do Vagninho, não é o do Cérvulo, não é o do Moacir, não é do Paulinho, não é do Renato, não é do Ney, não é do Leone. Então é o comportamento de quem que eu tenho que seguir? É simples, amigão, é o comportamento de Jesus Cristo. Então tudo bem, até aí tá simples. Agora onde está a dificuldade? Pô, eu quero qual de vocês aqui consegue me falar que consegue andar como Cristo andou. Vocês conseguindo, show de bola. Eu não consigo ainda, então para mim é muito difícil. Como essa verdade também, ela é retratada para as meninas. Meninas, vocês também têm que ter o mesmo tipo de comprometimento, fazendo sempre o melhor, tendo como exemplo Jesus Cristo. E aí eu sei que o meu relacionamento vai andar muito bem, para honra e glória do Senhor. Tá fazendo sentido, gente? Espero que sim. Aí, o próximo princípio é absorvido ou ensinado. Então vamos lá. Eu gostaria de compartilhar agora Efésios 4, do 29 ao 32. Eu já achei aqui. Vou ler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Gente, esse aqui é doído. Esse aqui é doído. Eu não sei, eu tô falando com vocês, né? Na verdade, eu sei que vocês são muito mais íntimos do Pai do que eu, então para vocês uma facilidade maior de chegar nisso aqui. Mas vamos ser sinceros. Bom, não saia da minha boca nenhuma palavra torpe. O que significa isso? E eu já vou direto, já vou jantar todo mundo de cara, tá bom? Sabe aquela piadinha boba que você conta às vezes? Você tem a boca maior que a língua, né não? Ou melhor, a língua maior que a boca. E a hora que você viu, saiu aquela piadinha sem graça? Deixa eu te contar, menino do céu, aquilo é uma palavra torpe. Uma palavra que não tem razão de ser, não trouxe crescimento algum para ninguém. Palavra boba. Palavra que não deveria ter saído. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Aqui já está outra coisa doída. Então eu tenho que falar coisas para edificar. Até aqui tá tudo bem. Mas, gente, conforme a necessidade. Eu vou. A Alessandra não gosta, mas não tem como. Eu tenho que me usar como exemplo, porque eu sou o maior exemplo do erro, infelizmente. Eu quero ensinar os meninos. E é até útil o meu primeiro ensinamento, né? Então eu falo alguma coisa que é produtiva e apta para a edificação deles. Eu preciso repetir 10 vezes. Fala sério, amigo. Não tem necessidade. Falou uma vez com sabedoria, com tranquilidade, você já deu o recado. As outras 9 foram sem necessidade. Não tem razão de ser. Então a minha palavra vem, além de ser boa para edificação, ela tem que estar no contexto da necessidade. Mas ele continua. E assim transmita graça aos que ouvem. Peraí, mas eu não tô para dar bronca. Isso. Eu não tô para exortar. Isso. Mas eu preciso fazer com que a minha bronca e a minha exortação transmitam graça. Jesus Cristo, quando exortava, e ele exortava dessa forma, levando as pessoas para que elas tivessem graça. Agora eu, muitas vezes, infelizmente, não consigo seguir nessa pegada e acabo entortando aí o meu direcionamento. Mas ele continua. Paulo, essa passagem aqui, ó, vou falar um negócio pra vocês. Ele foi terrível, viu? Foi doído. Eu não lembro quem estava hoje no nosso bate-papo pela manhã.
O Eduardo tava, que eu vi que ele falou mal quando eu perdi a luz. Mas uma das deixas, eu acho que foi hoje de manhã que a gente falou, né, do que os discípulos, muitos discípulos deixaram Jesus por ouvir o discurso. Falando, gente, que discurso duro é esse? Quem pode seguir? E aí muitos abandonaram o caminhar com Cristo. E ó, aqui tá só um pedacinho dele, hein? Só um pituchu dele, mas vamos lá, vamos dar continuidade. E sim, unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Então é para eu não entristecer o Espírito de Deus que habita em mim, né? Porque eu fui selado com ele. E aí ele conclui no 31. Longe de vós toda, aí começa, a amargura. Eu não sei se vocês já experimentaram deste sentimento. Eu já. Como é ruim. E ele já deixa aqui, falando que a amargura não pode fazer parte do meu relacionamento. Eu não posso ter esse sentimento. Porque se eu tiver, eu vou entristecer o Espírito Santo. Ele vai além, ele não para aí. Olha aí, chegou o Andrezinho aí, o André e a Evelyn. Isso aí. Cólera. Eu não posso ter cólera. Cólera é aquele sentimento de... Ele é tão doído por dentro, pela ira, pela raiva que você tem do outro, que você se machuca, você fica conduído, você fica mal. Isso é cólera. Ira. E vocês estão tudo livre disso aqui, né? Agora vem um que pra mim é difícil. Gritaria. Porque eu acho que quando eu tenho que exortar com uma alta voz, né? Pra todo mundo perceber que eu tô dando bronca. E aí, uau, segue aquele vozeirão todo. Quem disse? Quem disse que eu preciso gritar para exortar em graça e em amor? Pelo contrário, a palavra de Deus fala o inverso, para eu não gritar. Blasfêmia, né? Que seriam as mentiras, as injúrias. E bem assim toda a malícia. Então, esse tipo de comportamento eu tenho que usar para ensinar aqueles que estão ao meu redor. Agora, bora falar do ensinamento, então, já que a deixa é essa, absorvido ou ensinado? Porque, olha só, a absorção, ela não é boa. Assim, não é boa para o intuito que nós estamos desejando. Eu vou dar um exemplo. Vocês têm esponjinha de lavar louça aí, não tem? Então, nesses dias de isolamento, eu tenho conhecido profundamente as esponjinhas de lavar louça aqui de casa. Conheço todas. Esponjinha, detergente, louça, secador e tudo mais. Quando você enche ela de água, quando você deixa cair a água sobre ela, ela vai começar a absorver. Não é isso? É isso. Só que ela tem uma limitação. E quando chega na limitação, a água começa a sair dela. Ela começa a transbordar a água, não é isso? Ela não consegue mais reter a água. Isso é dentro desse contexto que eu coloquei o absorvido aqui. Eu não quero que eles tenham a absorção. Eu desejo educá-los na sabedoria do Senhor. Mas como assim na sabedoria do Senhor? Quando você educa com sabedoria, a educação vai começar a fazer parte da essência deles. E é essa a deixa. A educação, ela é melhor do que a absorção. A absorção, ele até infla. Então você vai perceber, ele tá tendo conhecimento. Porque olha só, ele tá inchado de tudo que eu falei. É isso mesmo, ele tá inchado. Só que ele já não tá absorvendo mais, porque chegou num limite. E agora ele vai deixar transbordar tudo aquilo para fora da vida dele. Não é isso que eu quero. Eu quero a educação, que é quando ele tem conhecimento e ele guarda tudo aquilo. Essa é a ideia. Então tá bom, então até aqui tá tranquilo. Agora, vendo Efésios 4, 29 ao 32, eu vou identificar que tipo de ensino eu tenho que ter, como é que eu tenho que ensinar o meu menino. Ou como eu tenho que ensinar a minha esposa. Ou como a minha esposa tem que me ensinar. Nós não temos que ensinar então com gritaria, com ira, com cólera, com raivinha, sabe a raivinha? E eu sou mestre nisso, né? Eu sou irônico, né? A ironia é doído, viu, filho? Você é sarcástico, né? Você fala com aquele cinismo doído. Não pode. Porque Jesus Cristo não ensinava desta forma. Então eu tenho que ensinar com graça, com amor, com longanimidade. E aí ele completa no 32, né, ó? Com benignidade, compassivo, perdoando. É dessa forma que eu tenho que projetar o ensino, quer seja para os meus filhos, quer seja para minha esposa, quer seja para o meu marido. Então, eu sou apto para ensinar? Sou.
Se eu tenho conhecimento da palavra de Deus, sim, eu sou apto para ensinar. Mas eu posso ensinar da forma como eu desejo? Não, não posso. Não posso. Eu não sei quem é duro aí, quem é mais rígido na educação, né? Vamos fazer uma enquete aqui. Servo Lomara, qual dos dois é mais pesado na mão? Mentira, servo. É você mesmo? E eu achar que você era um docinho? Entendi. Eu sou duro. Tá certo, é? Aqui, ó, pro meu lado direito eu não vou nem perguntar. O Renato já sorriu pra mim, já se entregando. O Renato é réu, confesso. É isso mesmo, Renatão? Você que é o mais duro aí? Eu sou mais docinho. Renato, há controvérsias. Então tá bom, Renato. Amém, Renato. Nós perdoamos você pela brincadeirinha. Rosiane, o seu Ney é o mais durão aí. É a Rosiane? Eu jurava que era o Ney. Bom, diz a Rosiane que é ela. Eduardo Galvão. É você, Rosiane, ou é ele? A Rosiane quer... Hã? É ele, é isso que eu imaginava. Eduardo Galvão, você ou Ariane? É mesmo, Du? Ela que não te escute, né? Quem, Du? Quem? Eu imaginava. A próxima eu posso pular. Graciele ou Paulinho eu pulo para não deixar ela constrangida. Só adiantando para vocês, é a Graciele mesmo. Ela faz chicote estralar em casa. Moacir, Moacir, não adianta você mudar de quadrado não, viu? É você mesmo. Moacir ou Juliana? Qual dos dois é mais mão pesada aí? Moacir e Juliana, eles não querem nem responder, ó. Dá um tchau pra eu saber quem é. Agora eu tô ouvindo, não tá ouvindo. Qual dos dois é mais mão pesada? Quem você acha? Eu acho que é a Juliana. Acertou. Sou eu que boto ordem aqui nesse barraco. Leone, tudo me indica que é o senhor. Pô, cara, como que você sabe? Não, alguma coisa me dizia. Será? Opa! Eu não vou falar mal da Lu porque ela tá do lado aqui. André e Evelyn, tudo me indica que aquela que não está no vídeo agora é quem dá a chibatada maior, né? Amém, faz parte. Mas olha só, dentro disso, o que eu tenho que entender, esses principalmente que têm a mão mais pesada, a gente tem que guardar mais esse contexto da benignidade, da longanimidade, de perdoar, de ser mais doce no falar. O ser doce não significa, entre aspas, amarelar. Não é isso. Porque a disciplina faz parte, mas tem que ser uma disciplina com uma sinergia positiva. Eu tenho que ser positivo quando eu educo e quando eu repreendo aqueles que estão ao meu redor, amém? É assim que tem que ser, é assim que pelo menos Efésios nos direciona, tá? Agora olha só, disciplinar e ensinar devem ser dentro do contexto de sabedoria. Eu não quero só levar para aqueles que estão ao meu lado conhecimento. E eu também não quero que eles só me deem o conhecimento. Eu preciso que eles me deem sabedoria. Então, só para recuperar a memória de todos, conhecimento é o conhecimento do homem, né? Então eu li, interpretei e tive o meu conhecimento, tá tranquilo? A sabedoria é aquela que vem pelo Espírito Santo. É essa que eu quero ter e é essa que eu quero transmitir. Então eu tenho que estar impregnado pelo Espírito Santo para poder gerenciar tudo isso. Aí olha que interessante, alguns versículos que falam sobre a sabedoria. Salmo 94:14, o homem, ele é abençoado quando ele recebe sabedoria. Então, o quão bom é quando nós temos uma mulher, uma esposa do nosso lado, que nos dá a possibilidade de conquistar sabedoria, de receber sabedoria através da exortação dela.
Então muitas vezes eu tô chamando a atenção dos meninos aqui, né? Tô puxando a orelha deles, a Alessandra fala: olha, eu acho que você foi muito pesado, não era bem assim. E aí ela vem com calma, com benignidade, e aí ela me traz a sabedoria do Senhor. Bênção. Às vezes, e olha que interessante, né? A gente fala da educação para com os filhos, achando que só nós educamos. Tava vendo uma reportagem hoje e tava falando justamente o inverso. Nesse período de isolamento, as crianças estão ensinando os pais, principalmente nesse mecanismo da internet. Então, muitos que não têm conhecimento de como usar, como fazer, e aí acabou tendo um quesito prejudicial para o seu ganho financeiro. Os filhos vieram e falaram: não, pai, peraí, deixa eu te ensinar a mexer nisso aqui, nós vamos vender o teu produto pela internet. E aí os filhos ensinando os pais. Os filhos, então, impregnados pelo Espírito Santo, eles podem nos dar a sabedoria? Podem sim. Só que para isso eu tenho que estar com a mente aberta. Eu tenho que ser receptivo para essa finalidade, né? Para ganhar tanto o conhecimento como a sabedoria do meu filho. Isso é necessário. Porque o homem que recebe sabedoria é um homem abençoado. O tolo despreza a sabedoria. Então, o tolo, o prepotente, esse cara ele acaba desprezando. Ele fala: não, não preciso saber de nada não, sou dono, conheço tudo. Quantos anos você tem, moleque? Quantos anos você tem? Olha a minha idade. E aí ele despreza a sabedoria. Na verdade, ele está sendo tolo. É o que diz Provérbios 1:7. Então eu tenho que estar muito atento no ouvir, para que a sabedoria não passe desapercebida. Porque é com facilidade que eu acabo deixando ela escapar. Vou até abrir Provérbios 1:7 aqui, ó. Achei legal esse negócio aqui. Vamos ver se está certo aqui o versículo, né? Aí que eu tô falando, tá tudo errado. Olha só. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui tá louco, né? Mas é o tolo. Despreza, então eu tenho que estar com consciência para não me perder quando vier a sabedoria. A sabedoria é boa. Também Provérbios 23:23. Bingo! Vou pegar aqui 23:23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, olha só, ela é boa, porque eu chego a comprar. O sábio de Provérbios fala: olha, a sabedoria é tão boa que você pode comprar, viu? Compra, investe teu dinheiro. Faz isso porque ela é boa. A sabedoria, agora, no momento da aplicação, e aí vem um contexto muito interessante, ela é estranha, ela é ruim. Vamos abrir Hebreus? Eu acho que vale a pena. Depois da escola bíblica, nós podemos participar de qualquer cursinho de ver os livros onde estão, né? Mas vai ficar tudo ligeiro. Hebreus está depois das cartinhas de Paulo. Fica fácil decorar, né? Porque daí a gente não sabe quem escreveu. Hebreus o que mesmo, gente? Hebreus 12:11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ô, gente, não é verdade? Bora lá. Quem já levou uma bronquinha aqui? Aí vocês podem me ajudar, porque eu nunca levei bronca, porque eu sempre fiz tudo certo. Minha, é nada, Renatão. De boa, né? Você tá falando hoje? A orelha dele todo dia. Toda hora. É, Tá vendo, Rose? Tá difícil, né? eu recebo também. Boa, também acho que é careca. É nada, ó. Eu não sou careca, mas recebo bronca direto. Eu não levo. Eu faz 8 minutos que eu não levo. 8. Ah, faz tempo, o Renato também tá bom. Fica assim, acho que uma meia hora. Mas olha só, a gente que recebe bronca é triste, né? Não, é ruinzinho, né? É exatamente o que ele fala. No momento não é motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, ela é necessária. Porque Hebreus mesmo, 12 mesmo, no 6 fala, olha que interessante.
Porque o Senhor corrige a quem ama. Então, se Deus dá bronca em quem Ele ama, a nossa identificação para a exortação é essa. Eu vou exortar quem eu amo, para que essa pessoa viva bem, viva melhor e tenha um contexto de vida mais saudável. Então, embora ela pareça ruim num primeiro momento, eu tenho que entender que ela é benéfica. Que amanhã ela vai me trazer muito gozo e muito proveito. Pais amam quando dão educação para os seus filhos, quando dão sabedoria. E aí vem um monte de versículo, tá? Ó, Provérbios 12:1, Provérbios 13:24, 23:13, 29:17. Todos eles falam que os pais que amam, eles dão sim, eles entregam sim disciplina para os seus filhos. Então é inegável que a disciplina faz parte de um bom relacionamento do ensino. Só que essa disciplina ela tem que ser feita conforme nós vimos em Efésios. Eu não posso me perder de Efésios. Tem que ser com benignidade, tem que ser perdoando, com palavras que vão trazer crescimento, não o inverso, palavras necessárias. É sempre assim que funciona, porque senão não tem razão de ser. Faz sentido, gente? Espero que sim. O que não deve existir. Então, olha só, nós estamos falando dos princípios, né? Nós estamos falando das coisas que devem existir, mas eu tinha que compartilhar isso aqui, o que nunca deve existir no nosso relacionamento. Seja ele qual for, tá? Marido e mulher, pais e filhos, irmãos, o que nunca deve existir, gente? Autoritarismo. A questão do autoritário ela é prejudicial para qualquer relacionamento, viu? Quando eu sou autoritário, eu machuco a relação de tal tamanho ou de tal envergadura que a pessoa que foi subjugada, ela não vai querer mais me ouvir. Ela não vai querer mais estar do meu lado, porque ela vai falar, lá vem aquele que não escuta. Lá vem aquele cara autoritário, aquela mulher autoritária, que tudo que ela fala tem que fazer a ferro e fogo. Ela nem quer saber da minha opinião. Então guarda bem isso. O autoritarismo, ele é prejudicial para qualquer relacionamento. Por isso que nós não gostamos da ditadura. Né? Num esquema politizado, a ditadura é ruim por quê? Porque, em regra, eles vêm com autoritarismo. E isso é ruim. Isso é ruim. Não é bom. Lógico, devem existir princípios, regras, tudo isso é normal, gente. Eu não estou falando que não tem que ter regra, tá? Tem que ter regra. Nós que temos filhos, né? Você vai sair, mas às 10 horas o senhor esteja em casa. Menino, você vai sair, mas eu não quero que o senhor beba. Menino, você para de falar palavrão. São regras. É isso. É isso. Você quer ver um exemplo que, em regra, a gente acaba enfrentando com o crescimento das crianças? Elas começam a elas começam a ter a sua própria perspicácia, a sua própria ótica, o seu próprio senso de realidade, né? Começa a ter o seu jeitinho, como dizia a minha ela era mãe do meu sogro. Agora, esse jeitinho, às vezes, ele começa a ser, ele começa a afrontar. Então a mãe vem e fala alguma coisa pro filho. Como ele pegou o jeitinho dele, ele numa resposta ríspida e grossa, responde pra mãe. Opa, aqui não, violão. Tu vai respeitar tua mãe, nego. Você tá de brincadeira comigo? Por quê? Porque quando ele faz assim, ele está ofendendo a lei do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, amigão. Isso vai ser para sempre. A sua mãe pode estar errada, o seu pai pode estar errado, mas você vai exortar em amor, respeitando quem eles são. Então eu não posso deixar com que o jeitinho dele vira princípios e leis do Senhor. Mas o autoritarismo é ruim. Tá? Então eu não posso ser autoritário. Então, quanto mais cedo ele entender que existem regras de comportamento na nossa casa, e essas regras não são o desejo do Vagninho, nem da Alessandra, são regras de comportamento segundo a lei de Deus, mais fácil fica lidar. Migão, tu não seguiu, agora tu paga o preço. É simples assim, isso daqui não é autoritário não. Todo mundo tá no mesmo contato, no mesmo relacionamento, no mesmo contexto. E faz sentido, sabe por quê, gente?
Porque eu tenho que tratar minha esposa com bondade, com amor. Então por que que meu filho não tem? Nós vamos chegar, não vai dar tempo de falar hoje, que o nosso tempo já foi, e eu peço perdão porque foi mais uma vez falha minha, porque o negócio não entrava no vídeo, vocês me perdoem. Prometo que semana que vem a gente vai fazer com mais diligência, né? Mas olha só, eu tenho que ser um exemplo aonde quer que eu esteja. As pessoas devem me olhar e elas devem ter em mim um exemplo. Falar, nossa, eu queria ser que nem ele. Queria falar como ele, queria ser doce como ele, queria ser bondoso como ele, mas queria também ser um cara que cumpre regras como ele, queria ser um cara que honra como ele. Eu tenho que ser isso, porque quando eu não sou, as pessoas não me seguirão, ou pior, seguirão a minha falta de exemplo. E a justificativa delas ainda vai ser essa, né? Ah, sério que não pode? Mas não é isso que você faz todo dia? Verdade, verdade. Enfim, olha só, nós vamos parar aqui, guardem aí, que o autoritarismo não deve existir. Eu passei para vocês a planilha de pontuação do amor, né? Então depois vocês podem responder aí, eu passei nos grupos de WhatsApp. Do 0 ao 5, tá? O 0 é quando você não tem nada disso. O 5 é quando você, é Cristo vivendo em você, amigão. É o Espírito Santo ali claramente ao ser, tá? Então, aí vem as características do amor. Paciente, bondoso, não invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira com facilidade, né? Não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, nunca perece. Aí cada um tem a sua, tá? Então aí o Cévulo vai responder de 0 a 5 cada um destes, a Mara também. E cada um de vocês, eu peguei vocês como exemplo que vocês são os primeiros aqui no quadradinho, tá? Não leve a mal não, Mara e Cévulo, é só um exemplo. Mas respondam isso. Oi? Sim. Só que é para responder referente a mim ou referente a ele? Então, o legal é as duas coisas. Por quê? É tipo uma avaliação 360 que a gente chama, né? Todo mundo se avalia. Então, primeiro você vai avaliar a você mesmo, mas depois você vai avaliar o Cévulo dentro da tua ótica. Por quê? Às vezes eu vou olhar assim, eu vou falar assim, cara, bondoso, ó, de boa. Aqui o Espírito Santo mora em mim, eu sou bom pra caramba. Gente, eu nunca vi um homem tão bondoso como eu. É uma coisa de louco. Aí quando eu vou olhar a avaliação da Alessandra, ela vai pôr 0. Fala, ô menino, você maltrata até você mesmo. E essa avaliação vai ser boa, então? E aí, gente, olha, lógico, inegavelmente que tem um critério de julgamento. Mas o julgamento aqui é na exortação para que possamos crescer, tá? Não é para jogar na cara do outro e falar assim, ó, você não é bondoso nada, você é horroroso, você não é paciente, você é invejoso, você é tudo de ruim. Não, não é isso. É só para que possamos ter aí um parâmetro de comparação para crescimento. Porque daí eu vou enxergar, mas peraí, aonde você não acha que eu sou bondoso? E aí vai aflorar uma conversa, uma comunicação que eu espero que venha a ser produtiva, tá? Estes resultados, eles não precisam vir para mim, não tem essa necessidade, a não ser que vocês queiram fazer um aconselhamento, aí sim eu preciso disso. Caso contrário, não, é só entre vocês, show de bola e sem problema nenhum. Tá bom, gente? Eu acho que vale a pena. Como aquela das 5 linguagens do amor também vale a pena. Beleza? Oi. Deixa eu só falar um negócio. O sinônimo de exortar é estimular, incentivar. Não é o exortar no sentido de aquela correção brusca. As pessoas confundem um pouco. Você vai falar com uma pessoa que ela está em algum erro, numa atitude errada, tem que procurar estimular ela, incentivar ela a melhorar. Não chegar lá e dar uma paulada. Você tá errado, tem que fazer assim. Entendeu? Ó, o bom do exortar, a lei, na verdade, ela segue mais ou menos a exortação, a lei administrativa principalmente. Primeiro eu aconselho, eu falo, amigo, não é assim. Só que na segunda, aí eu já falo, amigão, não é assim. E na palavra de Deus fala para eu não puxar a orelha, mas eu usar a vara, né? Aí eu vou na vara e aí eu vou disciplinar. A disciplina, ela faz parte.
mas o Moacir está coberto de razão. Eu não posso chegar jantando a pessoa. Pô, mas ninguém me falou, cara. Então, peraí, vamos fazer direitinho. Vem cá, deixa eu te ensinar. Aí eu ensino, animo, falo, cara, faz isso, você vai ver que 10 que é muito legal. Só que se a persistência no erro for mantida, aí eu tenho que ir tornando mais calórica a nossa conversa, né? Vai ter que ter um pouquinho mais de calor. Mas depois nós vamos falar sobre isso, sobre a exortação da disciplina. Amém? Posso fazer um convite? Pode. Oi, pessoal, saudade de todos vocês. E vamos lá. Quem já fez o discipulado 1, ok. Quem está afim de fazer o 2, vem fazer com a gente na quinta-feira, porque o Vagninho dá pra mim, a Dani também, pra gente montar um grupo. Toda quinta-feira, 8h30, né, Vá? É. Eles estão, eu acho que eu já avisei a todos, mas eu vou mandar de novo, tá? Só tem um problema, Gra. Só tem um problema, Gra, nós vamos ter que mudar o dia. Agora não quero mais fazer convite. Não, pode fazer, deixa só pra você fazer o convite. Por quê? Nós estávamos fazendo na quinta, só que as aulas da Becari estão voltando. Então nós vamos ter que mudar pra sexta. Beleza? Mas manda ver no convite, faz aí. Então, vem fazer com a gente, vem dar risada com a gente, vem aprender junto a palavra de Deus conosco. E olha, o grupo é show de bola, viu? É bem legal. É bem legal, vale a pena. Vem matar a saudade, né? Ô! Amém, irmãos. Alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa? Amém. Eu vou orar, porque hoje eu extrapolei no horário, hein? Já é quase, acho que são 10:06, né? O diretor vai me exortar. Eu vou orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos muito pelas tuas misericórdias e pelo teu cuidado. Guarda, Senhor, as nossas vidas como pais, filhos, mães, maridos, mulheres, filhas. Guarda-nos, ó Pai, como família, para que possamos viver plena e intensamente contigo. Nós te amamos, Senhor, e em todo tempo queremos estar, Senhor, centrados na tua palavra. Sê com cada um que está aqui, ó Pai, abençoa de sobremodo, e que em nome de Jesus, Senhor, venhamos a declarar o teu evangelho, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor. Amo vocês.